1981, a Globo compra os direitos de transmissão da Fórmula 1, e foi um ano auspicioso para tal, afinal, Nelson Piquet conquistaria o título neste mesmo ano. E lembro bem dessa conquista. Antes disso, já houvera transmissões de grandes prêmios em separado, muito pelo sucesso de Emerson Fittipaldi com suas duas conquistas nos anos 1970. Por muitos anos, até a década de 1990, se tornou um hábito assistir às corridas. Mas de repente, Ayrton Senna, herói brasileiro desse esporte, morreu em circunstâncias trágicas no Autódromo de Imola, na Itália, no ano de 1994. Eu, pelo menos, como muita gente, se desanimou de assistir a Fórmula 1 depois desse evento. Mas esse vídeo não é sobre campeões e títulos, e sim sobre o quanto o automobilismo era algo mortal, tendo como foco principal a Fórmula 1. Rendeu muitas emoções aos amantes do automobilismo, mas gerou muitas tragédias e desastres ao longo de décadas. Primórdios. A história da Fórmula 1 remonta ao final do século XIX, quando as primeiras corridas de carro foram disputadas na Europa. E a Fórmula, no nome da categoria, se refere ao conjunto de regras a qual todos os carros e participantes deveriam estar em conformidade. A Fórmula 1 oficial foi criada pela FIA, Federação Internacional de Automobilismo, em 1950. A primeira corrida aconteceu no dia 13 de maio daquele mesmo ano, no autódromo inglês de Silverstone. A incidência de vítimas fatais no decorrer daquela década mostrou a letalidade daquelas corridas. Os carros em forma de charutos eram instáveis e tinham a carroceria de alumínio. Basta ver a foto de um deles para supor o risco que corria quem o dirigisse. Uma capotada e já era o piloto. Explodia fácil também, e os próprios condutores usavam pouca proteção nos trajes. Correr sob aquelas condições era coisa de doido, corajoso e aficionado por velocidade. 3 adjetivos unidos em um só, o que explicava tudo. Toucas de couro e óculos eram usados pelos pilotos. Não protegiam em nada a cabeça de quem corria naqueles primeiros anos. Depois se usou capacetes a partir de 1953. E em 1955, o modelo de carro T39 começou a ser usado. Ele tinha motor traseiro, mas as mortes continuaram acontecendo. Incrivelmente, sobre essas condições, o argentino Juan Manuel Fangio venceu 4 edições naquela década: 1950, 51, 53 e 1955. Ele saiu vivo para contar história. Morre um bicampeão. O italiano Alberto Ascari sagrou-se bicampeão em 1952 e 1953. Em 1955, no Grande Prêmio de Mônaco, ele perdeu o controle de seu carro na chicane do Porto e simplesmente caiu no mar. Naquela época, pasmem, não havia sequer guarda-reio ou telas de proteção. Ele sobreviveu apenas com uma fratura no nariz. 4 dias depois, em Monza, na Itália, ele perdeu o controle de sua Ferrari na terceira volta. Ele capotou 2 vezes. Ascari não resistiu aos ferimentos e morreu minutos depois do acidente no local. Uma sinistra coincidência neste caso: Alberto, como seu pai Antônio Ascari, que também fora piloto, morreram aos 36 anos de idade em acidentes parecidos na pista de corrida. E no mesmo dia do mês, dia 26. Fogo em Mônaco.
GP de Mônaco, 1967. O piloto italiano Lorenzo Bandini estava em segundo lugar, atrás de Danny Hulme. Mas na 82ª volta a tragédia aconteceu, na chicane do Porto, a mesma que 12 anos antes Ascari havia caído no mar. Bandini tocou numa das barreiras e explodiu em chamas. Ele fica preso no cockpit. É resgatado posteriormente, mas morre no hospital, depois de 3 dias lutando pela vida, em decorrência das terríveis queimaduras que sofrera. Por incrível que pareça, as barreiras em que ele bateu eram de feno, isso mesmo, material altamente inflamável, feito de palha. A corrida continuou normalmente, outro absurdo, como se nada tivesse acontecido. 25 anos depois, em 1992, foi criado na cidade natal de Bandini, Brisighella, na Itália, o troféu Lorenzo Bandini, para a personalidade do ano no automobilismo pela dedicação e coragem. Inclusive, um piloto brasileiro, Felipe Massa, conseguiu ganhar este troféu. A morte de um amigo. Roger Williamson e David Purley eram compatriotas e amigos. Ambos os britânicos ingressaram na Fórmula 1 em meados dos anos 1960. Se bem que atuavam em equipes diferentes naquele ano de 1973. No GP da Holanda, no autódromo de Zandvoort, daquele mesmo ano, durante a corrida, o pneu do carro de Williamson estourou. Seu carro bateu no muro e tombou de ponta cabeça e foi arrastando por 275 metros. Esse arrasto provocou a fricção do tanque de gasolina no asfalto, efeito similar a um palito de fósforo sendo acendido. Williamson ficou preso. Seu amigo David Purley, que passava, parou seu carro e desesperadamente tentou virar o carro tombado em chamas. E como as imagens mostram, ele não obteve sucesso. O desespero e impotência dispensa palavras. Williamson faleceu asfixiado.
Tragédia em Kyalami. O piloto britânico Tom Price começou aquele GP da África do Sul de 1977 muito mal, mas foi recuperando posições. Na 22ª volta estava em 13º lugar. Um carro à sua frente, a do italiano Renzo Zorzi, deu problemas no motor, que pegou fogo. Zorzi, então, saiu com dificuldades do veículo. Foi quando 2 auxiliares da corrida atravessaram a pista. Um deles, o jovem Jansen Van Vooren, de 19 anos, que estava com um extintor nas mãos. Na reta, vinham em sua direção os carros de Tom Price e Hans Stuck. Hans conseguiu desviar dos auxiliares, mas Price não. Em uma velocidade de 270 km horários, o carro pegou Vooren em cheio. Ele voou mutilado, caindo à frente do carro de Zorzi. O extintor de 200 quilos que o jovem trazia consigo acertou a cabeça de Price, que teve o capacete arrancado e o crânio achatado. Seu carro ainda acelerou pela reta principal, acertando a traseira de Jacques Laffite, jogando ambos contra as barreiras da pista de Kyalami. Nada aconteceu a Laffite. O corpo do jovem Van Vooren estava irreconhecível e só pôde se confirmar sua identidade muitas horas depois do trágico acidente. Já Tom Price ficou atestado que teve morte instantânea, ocorrida com violentíssimo impacto em sua cabeça. Gilles Villeneuve. 8 de maio de 1982. Fazia muito frio naquele dia de treino para o GP da Bélgica. Gilles Villeneuve estava numa disputa acirrada com seu companheiro de equipe, Didier Pironi, numa busca por melhor posição no grid de largada. A 8 minutos para terminar a volta classificatória, Gilles tentou melhorar sua marca, mas sua Ferrari acabou encontrando a traseira de Jochen Mass a cerca de 220 km por hora. E Gilles foi lançado do carro, atravessando a pista. As imagens são claras. Ficou encolhido junto ao alambrado. Era sábado e ele foi socorrido e levado ao hospital, mas naquela noite foi a óbito. A corrida foi disputada normalmente no dia seguinte, menos a Ferrari, que não colocou o carro com seu outro piloto, Didier Pironi, rival e desafeto declarado de Gilles Villeneuve. Adeus Senna. 1º de maio de 1994. Dia do trabalho aqui no Brasil. Todos os olhos voltados à TV.
naquela transmissão do Grande Prêmio de Imola na Itália. Segundo relatos posteriores, Ayrton Senna amanheceu aquele dia calado e pensativo, reflexivo mais do que o costume. Talvez pressentindo algo ruim por vir, até podemos especular. Infelizmente, esse algo ruim veio, e de maneira que pegou a todos de surpresa. A corrida começou normalmente sob o agouro da morte do piloto austríaco Ratzenberger, um dia antes, nos treinos para a corrida. Na sexta volta, o Grande Prêmio foi reiniciado, e na altura da sétima volta, Senna rapidamente fez o melhor tempo da corrida, abrindo vantagem em relação a Schumacher. Ele então iniciou o que seria a sua última volta na Fórmula 1. Entrou na curva Tamburello, então perdeu o controle do carro de sua Williams, seguindo reto e chocando-se violentamente contra o muro de concreto. Pela TV, todo mundo viu a cabeça de Senna se mexer levemente. Então se imaginou que ele estivesse bem, mas esse movimento havia sido causado por um profundo dano cerebral. Momentos depois, ele era levado de helicóptero para o Hospital Maggiore de Bolonha. Horas depois, foi declarado morto. Pelo plantão de notícias da TV Globo, o jornalista Roberto Cabrini por telefone noticiou dizendo: morreu Ayrton Senna da Silva. Uma notícia que eu não gostaria de dar. Ali morreu Ayrton Senna. E morreu a Fórmula 1 para muita gente, inclusive eu. Deu para notar durante o vídeo que as mortes foram diminuindo no decorrer das décadas, né? Isso muito pelo avanço da tecnologia dos carros, né? Os carros ficaram mais confiáveis mecanicamente e também a própria organização, né? Com os procedimentos aí de segurança. Então hoje em dia na Fórmula 1 é um fato bastante raro acontecer, né? Tanto é que a última morte fatal foi do Jules Bianchi, né, em 2014. Ele que veio a óbito no ano seguinte, em 2015. Então já faz um certo tempo aí, vai para 10 anos, sem ter nenhum acidente trágico, né? E a Fórmula 1 que tirou a vida de tantos pilotos. Esse vídeo serve como uma homenagem a essas vidas, né, que se perderam nas pistas. E a nossa perca mais doída, que foi o Ayrton Senna. Eu que assisti a corrida, né, que ele bateu naquela curva do Tamburello, em Imola, né, em San Marino. Foi realmente uma comoção, eu acho que foi a maior comoção nacional aqui por alguém, pela morte de alguém, né. E Ayrton Senna realmente era um ídolo nacional, né? Então é isso. A história vive no passado, no presente, moldando o futuro. Valeu.